Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. João, capítulo 12, versículo 24. Glória a Deus. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Amém? Nós estamos durante esse ano de 2024 debaixo de uma palavra profética que diz que seria o ano da rendição, da transformação e do melhor de Deus na nossa vida. Nós entendemos que isso não é apenas um jargão, querido. O ano da rendição, da transformação e do melhor de Deus, as palavras não estão nessa sequência por acaso. Deus só pode transformar aquele que se rende. E Deus só pode conduzir a viver aquilo que Ele tem de melhor para a sua vida, quem Ele pode transformar. Deus não pode proporcionar o melhor de Deus, o melhor que Ele tem para você, se Ele não puder te transformar. E Ele não pode te transformar se você não se render. A atitude de rendição é quando nós nos colocamos numa posição de nos deixarmos ser conduzidos totalmente pelo Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Nós vimos na primeira mensagem que nós falamos sobre isso no culto da virada. Nós falamos sobre o medo que as pessoas têm de assumir compromissos. E a gente percebe esse medo desde os relacionamentos interpessoais, onde as pessoas têm medo de assumir um compromisso. E eu falava pela manhã que um dos sinais dessa geração, dessa falta de compromisso, é a onda do ficar. O que é o ficar? É algo menos compromissado do que o namoro. O namoro já virou um compromisso muito sério. Aí você fica, Jesus volta, leva a igreja e você fica, Então, vai ficando que você vai acabar ficando. Então, as pessoas não querem assumir compromisso, têm medo de assumir compromisso, têm medo de assumir compromisso até mesmo com Deus. Quantas pessoas que são desafiadas a entregar sua vida para Deus, a fazer um voto com Deus, e as pessoas têm medo. E isso tem um motivo. Durante muito tempo, a religião colocou na nossa mente de que quando você assumia um compromisso com Deus, era como se você estivesse perdendo alguma coisa. Quando se falava de entregar a vida a Cristo ou de se converter, é como se a pessoa dissesse: eu vou ter que parar com isso, eu vou ter que abrir mão disso, eu não vou poder mais isso. E era como se ele estivesse perdendo alguma coisa. Então, é lógico que quando você assume um compromisso com Deus, quando você decide viver uma vida completamente direcionada por Deus, isso vai implicar em algumas mudanças na sua vida. Mas a questão é que essas mudanças você nunca vai perder. Eu tenho quase 25 anos de evangelho e eu nunca me arrependi de nada que eu deixei ou que eu comecei a fazer direcionado por Deus. Nada do que eu precisei abrir mão ou precisei acrescentar na minha vida por conta do meu relacionamento com Deus, nada disso me trouxe perda. Então, durante muito tempo, as pessoas olhavam para uma decisão de se comprometer totalmente com Deus como se fosse algo que fosse levá-la à perda. Mas não, a Bíblia vai dizer que quando você assume um compromisso total com Deus, isso vai trazer um nível ainda maior de alegria, de recompensa e de ganho. Nós vimos quando ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que ele encontra um campo e nesse campo tem um tesouro, e ele é um comerciante de pérolas, e ele pega uma pérola de grande valor, ele vende e compra aquele campo porque ele tinha encontrado algo de maior valor. Então o que Deus está querendo nos ensinar é que tudo aquilo que Deus tem para mim e para você tem um valor infinitamente maior do que aquilo que o mundo pode oferecer, do que aquilo que eu e você podemos oferecer a nós mesmos.
Você nunca vai perder numa relação com Deus. Você nunca vai perder se comprometendo totalmente com Deus. E em função desse ensino que gerava, que enfatizava como se uma vida de perda, uma vida de relacionamento com Deus fosse uma vida de perda, as pessoas acabaram fugindo desse relacionamento. E como que é uma vida rendida? Uma pessoa rendida, e esse termo rendição, ele é muito usado no meio militar, né? Porque quando uma autoridade policial, por exemplo, rende uma pessoa, a atitude dela é de ficar com as mãos erguidas, né? Dizendo que, eu tô aqui para ser conduzido aonde você quiser me conduzir. Quando alguém é rendido, qual é o propósito de render alguém? Quando uma autoridade policial rende uma pessoa, é com o propósito de conduzi-la até o local onde ela pretende conduzi-la sem resistência. É de evitar a resistência. Da mesma maneira é o propósito de Deus, porém, no nosso relacionamento com Deus, Deus nunca vai nos render. A rendição tem que ser uma atitude que parte de nós, por conhecermos a Deus, por sabermos o que Ele fez na cruz por nós. A rendição no nosso relacionamento com Deus, ela não é imposta, não é por conta de uma ameaça, mas ela é conquistada através de um amor que foi comprovado na cruz do Calvário, quando Ele decide dar a vida do único filho dele na cruz por mim e por você. Então a rendição é algo que deve partir de mim, de você, por conhecermos a Deus e por entendermos e confiarmos que Ele tem o melhor para nós. E o texto base que nós temos usado e vamos usar o ano inteiro para a gente refletir sobre essa verdade do ano da rendição, da transformação e do melhor de Deus, é Romanos capítulo 12, versículo 1, quando a Bíblia diz, 1 e 2, quando a Bíblia diz que nós devemos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Para quê? Ele tem um propósito, para que eu e você possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu quero que você raciocine comigo. Por que Deus quer que eu e você nos rendamos a Ele? Para que Ele possa nos transformar, porque Deus só transforma quem se rende. Deus não trabalha com manipulação. Deus poderia transformar qualquer um de nós à revelia, à força, poderia, mas não foi essa a maneira que Ele escolheu. A maneira que Deus escolheu foi provando o amor dEle por mim e por você, e que essa atitude de dar a vida de Cristo na cruz pudesse convencer a mim e a você o quanto Ele nos ama, a ponto de nós sermos capazes de entregar nossa vida nas mãos dEle, nos rendermos a Ele e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor me ama, o Senhor já provou que me ama, o Senhor já provou que o Senhor pode todas as coisas, então eu entrego, eu me rendo, e o Senhor pode conduzir a minha vida conforme a tua vontade. Então, Deus quer que nós nos rendamos para que Ele possa nos transformar, e Ele quer nos transformar para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Por quê? Porque tem coisas que Deus tem preparado para mim e para você, que jamais serão entregues a mim e a você, se nós não formos transformados. Então Deus não transforma quem não se rende, e Deus não pode cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida de quem não é transformado. E aí, como que é uma vida rendida? O que isso representa exatamente no nosso relacionamento com Deus? Como que funciona? No texto de Romanos nós temos essa estrutura estabelecida quando ele diz: ofereça o seu corpo, ou seja, ofereça a sua vida, seu corpo como um sacrifício vivo, ofereça a sua vida, ofereça seus pensamentos, suas vontades, seus desejos, porque Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Então não é uma opção, é um mandamento. Ele diz: ofereça. O termo aqui, né, o verbo aqui, ele está conjugado de uma maneira que implica, né, um mandamento e não uma opção. Ele diz: ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Por que nós devemos oferecer? E aí nós precisamos entender que o capítulo 12 de Romanos, ele está dentro de uma estrutura. Antes dele vem 11 capítulos que vão nos explicar
o porquê que chega no capítulo 12 e Deus nos dá esse mandamento. E Deus nos faz esse desafio. Nos primeiros 11 capítulos de Romanos, Deus vai falar sobre o nosso pecado, as consequências do nosso pecado. Romanos capítulo 3, 23 diz que todos pecaram. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então ele vai falando do nosso pecado, ele fala do amor, da graça e da misericórdia de Deus, que nos leva à salvação. E depois de falar de tudo isso, aí ele nos desafia a entregar, a sacrificar o nosso corpo, a entregar a Ele a nossa vida, a sacrificar nossos sonhos, nossos planos, nossas vontades, nossos desejos, para podermos viver o plano, a vontade e o desejo dEle para nós. Ou seja, primeiro Ele nos dá uma série de motivos, Ele nos mostra o porquê, ou seja, a misericórdia de Deus sobre nós, o que Ele já fez por nós, é suficiente para que eu e você tenhamos a coragem de entregar completamente a nossa vida para Ele, de nos rendermos completamente a Ele em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que se Ele foi capaz de dar a vida do seu único filho na cruz por nós, será que Ele não seria capaz de nos dar juntamente com isso todas as outras coisas? O problema é que a gente às vezes está na igreja e tem algumas áreas da nossa vida que estão sendo dirigidas e conduzidas por Deus, mas tem algumas outras que ainda estão sob o nosso controle. E o que Deus nos pede em Romanos 12 é um comprometimento total. Em primeiro lugar, por gratidão, por tudo aquilo que Ele já fez, pela misericórdia dEle já derramada, por Ele ter morrido na cruz no nosso lugar. O pecado era nosso, era eu e você que tínhamos que estar lá. Vimos sobre isso recentemente na Páscoa. Então, primeiro, por gratidão, eu vou entregar minha vida a Ele completamente. E em segundo lugar, pela promessa que Ele tem. Ou seja, porque eu quero desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós temos um tempo verbal que indica esse mandamento. E é interessante que quando nós olhamos para Gênesis capítulo 22, nós encontramos Abraão levando o seu único filho, o que ele tinha de mais precioso, de mais importante na vida, até a montanha para sacrificá-lo. Abraão tinha esperado anos pelo filho, viu Deus fazer um milagre, porque ele já velho, Sara já velha, Isaac é o filho da promessa, e agora Deus pede o Isaac para ser sacrificado. Deus estava pedindo que Abraão devolvesse. A Bíblia diz que Abraão levanta cedinho e em obediência leva Isaac, prepara tudo, e tem uma parte dessa narrativa de Isaac, do sacrifício de Isaac, que eu acho muito interessante, que quando ele vai preparar o altar, ele diz: nós vamos e nós voltaremos. Abraão, ele sabia, ele confiava tanto em Deus, ele conhecia tanto a Deus, que ele sabia que Deus tinha alguma solução para aquilo ali, que ele sabia que de alguma maneira Deus proveria o sacrifício para ser colocado sobre o altar. Só que no coração de Abraão, ele já tinha decidido que, independente de Deus prover ou não, se fosse a vontade de Deus, ele sacrificaria o seu filho. E a Bíblia diz que chega ao ponto de Abraão colocar Isaac sobre o altar. Ele pega o cutelo, o facão, e na hora que ele vai sacrificar o seu filho, e na verdade, no coração dele, ele já tinha sacrificado. Deus, ele conhece, as pessoas conhecem o que está aparente, Deus conhece o fundo do nosso coração. Então Deus olhou. Para quem estava de fora, se tivesse alguém olhando, ia dizer: ele vai sacrificar o filho. Mas Deus, que olha o coração, Deus tinha visto que Abraão já havia sacrificado seu filho. Ele já tinha decidido que ele iria sacrificar o filho, independente de qualquer coisa. E na hora que ele vai sacrificar, Deus diz: para. E Deus diz: porque não me negaste o teu único filho? Eu sei que tu me temes. Queridos, a nossa fé, o nosso temor,
eles são revelados pela nossa capacidade de sacrificar. Porque não existe obediência sem sacrifício. Toda vez que você decide obedecer, você vai ter que sacrificar algo. Quando você só obedece quando concorda, não é Deus que é o seu Deus, é você que é o seu próprio Deus. Quando você só obedece quando você concorda, você está obedecendo a você mesmo e não a palavra. Você está obedecendo a você mesmo e não a Deus. Todas as vezes que você decide fazer algo de acordo com a palavra, você está sacrificando algo que você pensa, que você acha. E é exatamente nesse sacrifício, nessa capacidade de sacrificar nossas vontades, nossos desejos, nossos achismos, é que a nossa fé é revelada. Fé, preste bem atenção, a religião ensinou que a fé é necessária para convencer a Deus a fazer a nossa vontade. Só que à luz da Bíblia, fé não é para convencer a Deus para fazer as nossas vontades. Fé, ela é necessária para nos convencer a viver de acordo com a vontade de Deus. Quem está me entendendo? Um homem de fé não é aquele que busca a Deus com a intenção de que Deus cumpra tudo o que Ele quer na sua vida. Um homem de fé é aquele que tem coragem de dizer assim: Senhor, aqui está a minha vida, cumpra em mim o teu querer. Então eu vou repetir: fé não é para você convencer a Deus a fazer as suas vontades. Homem e mulher de fé é quem tem coragem, a fé ela é usada para que você seja convencido a fazer a vontade de Deus para a sua vida. E é por isso que ele faz questão de deixar claro que a vontade dele para nós é boa, agradável e perfeita. Todos nós temos os nossos Isaques para sacrificar. Todos nós temos os nossos ídolos. Por muito tempo, hoje, graças a Deus, já não se vê isso muito mais. Durante muito tempo a gente via muitas críticas aos católicos por conta das imagens. Só que idolatria não é apenas imagem. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Tudo aquilo que você torna mais importante do que Deus na sua vida se torna idolatria. Tem gente que idolatra filho. Tudo aquilo que atrapalha o teu relacionamento com Deus é idolatria. Tudo aquilo que te impede de obedecer a Deus é idolatria. Tudo aquilo que te afasta de Deus é idolatria. Tudo aquilo que te impede de viver uma vida de obediência, que você prefere fazer algo que não agrada a Deus do que aquilo que é a vontade de Deus, se torna idolatria. Por quê? Porque compromete, o teu relacionamento com Deus. Deus exigiu que Abraão rendesse a coisa mais preciosa da vida dele, não para tomar dele, mas para garantir que ele receberia o melhor que Deus tinha para ele. Quando Deus pede Isaac a Abraão, a ideia de Deus não era tirar Isaac de Abraão, pelo contrário, era preparar Abraão para viver o que Deus tinha de melhor para ele. Às vezes Deus nos pede coisas que a gente pensa que é para nos tirar, e na verdade não é, é para acrescentar ainda mais aquilo que Ele já tem feito na nossa vida. E o que Ele precisa para acrescentar mais? Provar a nossa fé, saber se nós confiamos realmente nele, saber se aquilo que Ele vai nos entregar não vai tomar o lugar dele na nossa vida. Porque tem gente que ora tanto por um emprego, quando o emprego sai, o emprego toma o lugar de Deus na vida da pessoa. Tem gente que ora tanto por alguém, por um relacionamento, quando começa o relacionamento não tem mais tempo para Deus na sua vida. Então, primeiro Deus nos prepara para depois Ele nos entregar. Então, todos nós temos os nossos Isaques que precisam ser sacrificados. Eu contava pela manhã de uma experiência que eu tive quando eu estava no seminário, fazendo teologia no Rio de Janeiro. E eu conheci alguns atletas de Cristo lá, e acabei indo parar no futsal do Flamengo. Joguei 2 anos, fomos bicampeão carioca,
E aí, aquele mesmo grupo, o gerente de futebol, fez uma parceria com o Vasco, né? E já dava para saber que não era de Deus, porque era com o Vasco, né? Então, quando eu soube que a gente ia, todo mundo, o mesmo grupo, a gente só ia sair do Flamengo e ir para o Vasco. Por quê? Porque o Vasco tinha a franquia para jogar a Liga Nacional. Futsal não é como no campo, que todo ano sobe 4 e desce 4, não. É sempre os mesmos clubes, eles são donos da vaga, são donos da franquia. Então, para você jogar, você tem... E o gestor, o diretor de futsal do Flamengo tinha feito uma parceria e a gente ia jogar a liga, o mesmo elenco, só que com o nome do Vasco. Eu digo, isso já não está legal, isso não é de Deus, né? Só que tinha uma diferença. No Campeonato Carioca, a gente viajava para jogar fora, você vai, joga e na madrugada já está de volta. Então isso não comprometia a minha formação, o meu estudo. Já na Liga Nacional era diferente, porque você tinha que viajar, ficava 15, 20 dias fora jogando e depois voltava para o Rio. Aí fazia uma sequência de jogos em casa, depois saía de novo, ficava 20 dias fora. Isso ia comprometer o propósito de Deus na minha vida, que eu estava ali, propósito número 1, que era fazer o meu curso de teologia. E um dia eu cheguei no clube, botei todo o meu equipamento que a gente tinha em casa, roupa de viagem e tal, de passeio. Quando a gente ia viajar, ficava tudo com a gente. Eu peguei, coloquei tudo na bolsa e cheguei lá mais tarde no treino. Chamei o diretor e falei para ele que a partir daquele dia eu não ia mais fazer parte do elenco. O cara olhou assim e falou: como assim? A gente ficou 2 anos jogando Carioca, tu não abriu mão. Agora que a gente vai jogar uma Liga Nacional, que era a competição principal do futsal brasileiro, você não vai? Eu falei: cara, eu entendo você não entender, mas eu não vou te explicar porque você vai continuar sem entender. Mas isso aqui vai comprometer o propósito de Deus para a minha vida, e eu tenho que abrir mão de alguma coisa, eu tenho que sacrificar alguma coisa, e é isso aqui que eu vou sacrificar. E aí a gente conversou, esperei terminar o treino, descemos para o ginásio, né, lá em São Januário, descemos para o ginásio, estava toda a galera lá, e aí ele reuniu o pessoal, e eu fui me despedir dos meus colegas, e quando eu falei, aí a confusão foi maior ainda, porque era mais gente, né? Cara, pô, você está ficando louco, você tem noção de quantos jovens, naquela época eu ainda era jovem, né? Quantos jovens aqui do Rio gostariam de estar tendo a oportunidade que você tem? Aí o povo não pede uma oportunidade de dizer: você veio do Acre, né? E você está tendo a oportunidade e você está abrindo mão. Eu falei: amigo, a vida é feita de escolhas, e agora eu estou num momento que eu preciso fazer uma escolha, eu preciso sacrificar alguma coisa, e é isso aqui que eu vou sacrificar. E eu abri mão. E para quem me conhece sabe o quanto o futebol abriu muitas portas para mim, né? O quanto eu amava o que eu fazia, mas chegou um momento que eu tinha que sacrificar aquilo que poderia e iria comprometer o meu relacionamento e o cumprimento do propósito de Deus na minha vida. Quem está me entendendo? Todos nós temos ídolos que nos dão um senso de prazer, de poder ou de segurança. Por isso que é difícil você abrir mão dos ídolos, porque eles vão te dar uma sensação ou de prazer, ou de poder, ou de segurança. Ali eu decidi que ou o Senhor seria tudo na minha vida, ou Ele não seria nada. E eu fiz a opção de que a partir dali nada atrapalharia o propósito de Deus na minha vida. E apesar de muitos medos e incertezas, eu decidi que a partir daquele dia Ele conduziria a minha vida de uma maneira que só Ele saberia, porque Deus Ele te mostra o lugar, mas Ele não te mostra o processo, porque se Ele revelar o processo, a gente desiste. Se Ele nos contar como vai ser o processo, a gente não tem coragem de encarar. E eu tenho certeza que coisas que eu tenho colhido, que eu tenho vivido hoje, são consequências de uma decisão que eu tomei lá atrás, de que a partir daquele dia, Deus seria tudo na minha vida. Nada mais atrapalharia o meu relacionamento com Ele, nada mais atrapalharia o propósito dEle na minha vida.
A Bíblia vai dizer que tem águas que dão nos tornozelos, tem água que dá nos joelhos e tem água que dá nos lombos. Qual a diferença disso? É que com água no tornozelo você consegue se movimentar com facilidade. Você consegue decidir a direção que você vai. Quando a água está no joelho, você já tem mais dificuldade de se mover, sim ou não? E quando a água está nos lombos, se você for pequeno que nem eu, já não vai mais topar o chão, já não é mais você que conduz a sua vida, é a água que te conduz. Quando eu era criancinha pequena lá no Seringal Valparaíso, a gente tinha uma brincadeira, a gente pegava a canoa, um monte de moleque entrava na canoa, a gente subia o igarapé, quando chegava lá em cima, aí pulava todo mundo na água, ficava só um para trazer a canoa, e a gente vinha descendo o igarapé de bubuia. Quem já ouviu esse termo? Poucos, né? A maioria Nutella. A maioria só conhece os termos do videogame, né? Essa galera do videogame aí. O que é de bubuia? É quando você vem, a água vai te conduzindo. Você vem na correnteza, né? Você só precisa deixar ela te conduzir. E a água nos levava novamente lá para o lugar onde a gente estava. Aí a gente pegava a canoa, subia de novo, remando. Aí agora já era outro que ficava, e aquele que tinha ficado pulava na água, e a gente vinha deixando a água conduzir. É disso que Deus está falando. Deus quer que eu e você estejamos tão envolvidos com Ele, tão comprometidos com Ele, que tenhamos a coragem de deixar Ele conduzir a nossa vida sem resistência nenhuma. Se Ele disser faz, você faz. Se Ele disser não faz, você não faz. Se Ele disser vai, você vai. Se Ele disser fica, você fica. Quem está me entendendo? É esse nível de relacionamento que Deus nos chama. E aqui Deus está falando com pessoas que já tomaram uma decisão de servir a Deus, mas que chega um momento da nossa vida que a gente precisa dar mais alguns passos. A gente já está com água no tornozelo, a gente já entregou a vida para Jesus, a gente já tem um relacionamento, a gente vem para o culto, a gente participa do GC, sabe? A gente está vindo para a igreja, mas esse é um ano que Deus nos chama para ir para um nível mais profundo de relacionamento com Ele, um nível mais profundo de fé, um nível mais profundo de confiança, a ponto de deixar Ele ser o Senhor em todas as áreas da nossa vida, a ponto de deixar Ele conduzir a nossa vida de acordo com a vontade dEle. Quem está me entendendo? Sabe, a gente precisa passar de um cristão apenas nominal, apenas do ponto de vista cultural. A gente precisa parar de ser apenas um admirador de Cristo, um religioso, para se tornar um autêntico discípulo de Jesus. E por que as pessoas ao longo da história tiveram, e têm ainda muitos, tanto medo de se render completamente ao Senhor? Eu vou te fazer uma pergunta, eu queria que você refletisse sobre isso. O que você pode perder por assumir um compromisso com Deus? Será que passa pela sua cabeça que você seria prejudicado de alguma maneira? Como pensar que me comprometer completamente com Deus pode me trazer prejuízos? O que está faltando para a igreja hoje é dar esse passo, porque tem muita gente com águas nos tornozelos e até nos joelhos, mas o que falta para a igreja de Cristo, para que ela possa avançar, ser relevante, fazer a diferença lá fora, é a gente ter um nível de comprometimento com Ele, que onde quer que a gente esteja, é Ele que vai estar conduzindo a nossa vida, que todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, tudo vai passar pelo crivo dEle, sabe? Nos tornarmos discípulos de verdade, comprometidos de verdade com Ele, com a sua palavra, com a sua vontade, com o seu caráter. Eu creio que 2024, Deus está mudando esse quadro na vida da igreja. Deus está tirando pessoas da religiosidade e está trazendo para um relacionamento autêntico com Cristo, onde Ele é tudo. Só há um lugar para Deus na minha vida e na sua, é o primeiro, não existe outro. Sabe,
Então o mandamento é: ofereça o seu corpo, ou seja, a sua vida, como um sacrifício vivo. Esse é o mandamento. Qual é a motivação? A misericórdia dele, que ele já provou e já demonstrou sobre nós, e a promessa que ele tem, que aqueles que têm coragem de se entregar completamente a ele, experimentarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho vivido coisas que eu nunca nem orei para Deus. Quando você se compromete completamente com Deus, Deus vai responder a oração que você nunca fez. Como assim, pastor? Sabe a oração que você não tem nem coragem de fazer? É algo tão, igual o Shurek, tão distante, que você não tem coragem nem de... Mas é o que a Bíblia diz: o que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e têm coragem de se comprometer completamente com Ele. Deus vai abrir portas que você não pediu. Isso é favor, isso é graça. Isso é graça. Mas isso só está disponível para quem tem coragem de assumir um relacionamento, de se comprometer, de entregar completamente a sua vida nas mãos do Senhor.